nós já vimos qual é a definição, quais são alguns detalhes, vários detalhes, na verdade, de uma árvore de busca digital, em particular da versão binária da mesma. Vimos também suas principais operações, como que elas funcionam, a ideia, e vimos alguns exemplos para busca, inserção e remoção. Então agora nós vamos entrar em detalhes técnicos no caso da implementação. Vamos ver com detalhes aqui, compreender claramente o código de uma implementação dessas árvores. No caso, ainda falando da versão binária, tá? Depois a gente vai generalizar e nesse primeiro vídeo a gente vai ver as estruturas básicas que eu preciso para implementar uma árvore dessa e começar pela operação de busca. Então, tá legal. Vamos começando aqui. Nós vamos ter, como a gente está implementando uma tabela de símbolos, né, a gente vai ter que todo item nosso vai ter um conteúdo ali, todo elemento da nossa árvore vai ter um conteúdo e uma chave. Tá? No caso aqui, como de costume, eu estou usando um tipo item, que é um inteiro, e um tipo chave, que também é um inteiro. No caso do tipo chave, isso vai ser mais relevante, a gente já vai entrar nesses detalhes, mas no caso do item, ele podia ser qualquer outra coisa. Ele está aqui para representar a generalidade dessas árvores, né? Como em geral a gente fez para as árvores binárias tradicionais e outras maneiras de implementar tabelas de símbolo. Existe lá um conteúdo a mais, que nesse caso é só o inteiro, mas podia ser uma estrutura sofisticada ou um apontador para alguma coisa mais complexa que está associado àquela chave. Para efeito de busca, a gente vai estar sempre manipulando a chave. É ela que a gente usa para buscar um elemento nessa árvore. Como eu comentei, a nossa chave aqui vai ser um inteiro, e isso significa que ela vai ter, por padrão, 32 bits. E é isso que a gente está identificando aqui como bits palavra. Tá? Lembrem que quando a gente está lidando com árvores digitais, a gente tem que entrar no minúcia de como é codificada a chave. É sobre isso que a gente opera, é sobre os bits daquela chave que a gente opera, sobre os dígitos, de modo mais geral, eu já vou explicar isso para vocês. Então eu tenho aqui que um inteiro hoje, na tecnologia atual, ele por padrão tem 4 bytes, cada byte tem 8 bits, portanto ele tem 32 bits. E é isso que eu estou indicando aqui, bits palavra, tá? É a variável que eu vou usar para indicar o número de bits da chave. E nesse caso, como eu estou lidando com a árvore binária, com a versão binária da árvore digital, eu olho sempre um bit por vez. Então o meu dígito tem apenas um bit. Isso não é sempre o caso, a gente vai generalizar, mas nesse caso, o número de bits por dígito é apenas 1. É isso que eu tenho aqui. Tá? Por isso que está indicado 1 aqui. Quer dizer que eu olho um bit por vez da chave. Então, que número de bits do dígito. Prosseguindo, uma outra grandeza que é relevante para a gente aqui, então, já que eu tenho o tamanho da minha chave dado em bits e o tamanho do meu dígito dado em bits, eu quero saber quantos dígitos compõem a minha chave, a minha palavra aqui. Então, dígitos palavra é o número de dígitos que a chave tem e é dado por essa razão, pela divisão de bits por palavra dividido por bits por dígito. Tá? Nesse caso aqui nosso, 32 dividido por 1 vai dar 32, então eu tenho 32 dígitos na minha palavra, e eu vou só escrever aqui para lembrar vocês. Então isso aqui eu estou me referindo, dígitos palavra é a grandeza que eu uso para me referir ao número de dígitos da chave. Tá? Todas as chaves têm o mesmo comprimento e esse é o número de dígitos dela. Aqui tem uma que complica um pouquinho mais, que é a base, tá? que corresponde ao número de valores, de possibilidades ali, de valores distintos que eu tenho por dígito. Tá legal? Então, para simplificar, pensa, ó, se o meu dígito tem apenas um bit, quais as possibilidades? 0 ou 1. Se ele tiver 2 dígitos, quais as possibilidades? 0, 1, 2 ou 3. Se ele tiver 3 bits, se o dígito tem 3 bits, quais as possibilidades de valores para um dígito? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Vai de 0 a 8. O número de possibilidades está crescendo como uma exponencial. No começo é 2, depois pula para 4, 8 e assim por diante. Por isso que é dado por essa fórmula aqui. Ó, a base é igual a 2 elevado ao número de bits por dígito. E isso aqui, como está na base 2, né, a gente trabalha com a base 2, isso aqui é um exponencial de base 2, multiplicar por 2 nada mais é do que deslocar uma casa para a esquerda um valor
Do mesmo jeito que na nossa base decimal, multiplicar por 10, você só desloca, só coloca um 0 à direita ali, né? Você deslocou todo mundo para a esquerda. É isso que essa instrução aqui está fazendo. Tá? Base é igual a 1 deslocado bits dígito para a esquerda. E daí isso aqui vai dar o valor dele, no caso, aqui para a gente vai ser igual a 2 elevado a 1, que é 2. Tá? Lembrando, então, isso aqui, vou até escrever para deixar destacado, corresponde ao número de valores possíveis por dígito. Então eu preciso desses parâmetros. Daí na sequência eu vou ter uma funçãozinha chamada pega dígito, tá? Que eu passo para ela, vou falar para vocês o que ela faz, mas nesse momento eu não vou contar como ela faz. Tá? Então eu passo para ela a minha chave e qual dígito da chave eu quero pegar. No caso aqui, como eu tenho 32 dígitos por chave, eu posso passar de 0 até 31, esse valor, esse dígito aí, tá? Isso não é um valor do dígito, isso é a posição. Se eu quero pegar o dígito, o primeiro dígito é o 0, o segundo é o 1, depois o 2, assim por diante. Tá? Indo da esquerda para a direita. Lembra que no nosso algoritmo a gente tem que olhar para a chave, posição a posição, e a gente olha da esquerda para a direita. Essa funçãozinha faz isso, ela me devolve qual o valor do dígito que eu desejo da chave. Tá? Eu poderia dizer que essa é a função mais curta, mais complicada que eu conheço. Ela é bem técnica aqui, a manipulação algébrica ali que ela faz. Eu vou dedicar um vídeo inteiro só para explicar como que essa função funciona no caso geral, tá? Quando os valores ali de dígito, dígitos palavra e assim por diante, a base forem gerais. Aqui no caso, aqui a gente está lidando com o caso em que o dígito é sempre um bit, isso torna a coisa mais travada. Então, eu vou detalhar depois, por hora, só acreditem em mim. Isso aqui me devolve o dígito correspondente ali que eu passei como parâmetro daquela chave, qual o valor daquele dígito. Então, de posse disso aqui, eu vou considerar essa função, acreditando que ela funciona, eu vou conseguir, nos meus algoritmos, saber se o dígito que eu estou olhando, no caso o bit, né, para a árvore binária, se ele é 0 ou 1. E esse é o critério que eu uso para descer à esquerda ou à direita, se vocês lembrarem. Né? Então, por isso que ele é importante. Prosseguindo aqui, a gente tem uma estrutura tradicional de nó, tá? Onde as informações da árvore vão de fato ficar guardadas, então tem chave, conteúdo, e aqui eu posso descer à esquerda ou à direita. Tá? Nada demais. E aqui eu defini o tipo árvore como sendo um apontador para nó, né? Um nó pointer ali, que a gente usa isso, o apontador para a raiz de uma árvore corresponde, na nossa semântica aqui, na ideia, ele corresponde ao apontador para aquela árvore. Né? É a partir da raiz que eu acesso todos os demais. Então a gente tem essa redundância. Agora entrando na nossa função mais importante aqui, a busca. Essa aqui é uma versão recursiva da busca e quais são os parâmetros dela, tá? Tem parâmetros bem importantes aqui. A árvore aqui é a raiz da subárvore em que eu estou buscando naquele momento. Notem que eu falei subárvore porque na primeira vez eu começo pela raiz principal da árvore, mas como é uma função recursiva, a cada vez chamada recursiva eu estou ali olhando para uma nova subárvore que tem sua própria raiz. Então o R aponta para a raiz da subárvore e eu estou buscando a chave, essa chave aqui. E aqui eu tenho a informação de qual dígito eu devo olhar por vez. Tá? É por isso que eu tenho que passar como parâmetro o dígito. Lembrando que a gente começa olhando o dígito 0 no nível 0 da árvore, e cada vez que eu desço um nível, ou seja, cada vez que eu fizer uma chamada recursiva, eu vou ter que passar a olhar o próximo dígito. Então eu vou incrementar esse dígito ao longo das minhas chamadas recursivas. Aqui eu tenho uma informação a mais que eu vou deliberadamente ignorar assim, na primeira vez que a gente olhar essa função, depois no finalzinho eu destaco para que ela serve, mas a ideia é que eu vou usar essa função de busca como uma função auxiliar na remoção. E na remoção é útil para mim saber quem é o pai do nó que eu busquei, e que no caso eu vou querer remover. Né? Lembrem, isso aí vale desde a estrutura mais simples, né? na lista encadeada, lá de AED1. Né? Quando eu estava buscando um elemento para ser removido, não bastava ter um apontador para ele. Para poder manter a estrutura da lista, eu tinha que ter um apontador para o antecessor dele. Ou no caso aqui, o meu antecessor é o pai. Tá? Então, por isso, quando eu for usar essa rotina aqui para auxiliar minha remoção, essa informação vai ser útil, por isso que ela está aí. Mas, ignorando isso por enquanto, vamos olhar a versão simples. Quais são os passos da busca? Bem, lembra nos desenhos que a gente fez? A gente começa lá de um certo nó, né? E a gente tem alguns passos para verificar. Né? Primeiro, se o nó não for nulo, a gente sempre verifica, olha, por acaso a chave dele é a que eu estou buscando? Se for, eu encontro.
Se não, eu olho para o bit correspondente para decidir se eu vou descer à esquerda ou à direita, né? E depois eu repito esse processo. Sempre bit 0 eu desço à esquerda, bit 1 eu desço à direita, mas antes de descer eu sempre tenho que ver se por acaso aquele nó no qual eu estou não é a minha chave, né? E é claro, se numa determinada hora eu chegar num apontador nulo, acabou, né? A minha busca acabou de modo infrutífero, porque eu vou descendo no caminho característico da chave que eu estou buscando, e eventualmente, se ela não está na árvore, eu vou percorrer esse caminho até que eu chego no apontador nulo e já era. Sendo esse o caso, vamos começar aqui verificando o caso base, justamente. Olha, se R igual a null, significa não encontrou. Tá? Então, esse caso aqui é o não encontrou. Daí eu estou devolvendo R aqui, mas no fundo eu estou devolvendo null, né? Já que é o caso em que R é igual a null. Então eu estou devolvendo meu indicador de que, olha, não foi possível encontrar. Caso contrário, se não é nulo, então existe aquele nó. O meu R atual está apontando para uma árvore que não é vazia, ela tem pelo menos o nó raiz. Eu verifico, então, se a chave que eu estou buscando é igual à chave daquele nó. Se for, eu devolvo R. Então, esse aqui é o caso encontrou. Se encontrar, eu devolvo o apontador para aquele nó que tem o valor que eu estou buscando. Se não for o caso, eu tenho que verificar o dígito atual da minha chave, o dígito correspondente ao nível que eu estou, para saber se eu desço à esquerda ou à direita. E é isso que eu estou fazendo aqui, olha só. Eu vou chamar a função pega-dígito, que eu falei para vocês ali em cima, não entrei em detalhes, mas eu falei o que ela faz, considerando essa chave e o dígito atual. Na primeira vez vai ser 0, depois vai ser 1, 2, e assim por diante. Se isso for igual a 0, eu vou descer à esquerda. Então, se a resposta para esse if aqui, que eu estou destacando aqui, para esse if aqui, for verdadeiro, né, se o dígito que eu estou olhando agora da minha chave tiver valor 0, eu tenho que descer à esquerda. Tá? Então, esse aqui é o caso que eu desço à esquerda da árvore. Caso contrário, eu coloquei até como comentário aqui, né, se eu não cair nesse primeiro return, eu vou descer à direita. Desça à direita, porque o dígito era 1. Tá? Então, para seguir o caminho corretamente. Agora, entrando em um pouquinho de detalhe, o que eu faço quando eu desço à esquerda ou quando eu desço à direita? A semântica é essa, eu verifiquei o dígito e vou descer ou à esquerda ou à direita de acordo com ele. O que eu vou fazer, o principal que eu vou fazer aqui, é fazer a chamada recursiva à esquerda ou à direita, né? Atualizei a raiz, pela mesma chave, a chave não mudou, e o dígito mais 1. Isso é muito importante somar esse 1 aqui, porque nessa próxima chamada recursiva, né, na hora de executar essa função aí, seja dessa linha aqui ou dessa linha aqui, tanto faz se eu descer à esquerda ou à direita, eu vou estar no um nível a mais na árvore, eu vou ter descido um nível a mais, logo eu tenho que olhar para o próximo dígito. Por isso que eu passo como parâmetro o valor do meu dígito mais 1. E daí, o que eu encontrar, né, se eventualmente eu vou ou encontrar aquele elemento ao longo do caminho, aquela chave que eu estou buscando, ou vai voltar null, e daí eu venho a cadeia de returns aqui. Só um último detalhe, como eu falei, eu estou sempre com esse auxiliar aqui, né, esse ponteiro para o pai, né, ele vai me devolver no final qual é o pai do nó que eu estou buscando. Tá? Então, por isso, a cada nível eu atualizo ele como sendo a raiz atual. Né? No caso, quando eu percebo que, olha, a chave que eu estou buscando não é essa, eu passei por esse if aqui, eu passo pelo segundo if, eu falo, ok, a chave que eu estou buscando não é aquela. Sendo esse o caso, se eu encontrar, no próximo nível, se logo em seguida eu encontrar o que eu estou buscando, o pai daquele nó vai ser a minha raiz atual, né? Porque ele vai ser filho esquerdo ou direito. Então eu atualizo ele aqui. Ou aqui, né? Tanto faz se eu descer à esquerda ou à direita, ele vai ser filho do R de qualquer forma. Note que é sempre verdade que o R vai ser um antepassado dele, né? Vai ser um antecessor dele. Mas, no caso, como eu atualizo isso todas as vezes, na vez que eu encontrar, né, na vez que eu cair numa chamada recursiva e o primeiro if der falso e o segundo der verdadeiro e eu encontrei, a última vez que eu atualizei esse pointer pi aí, o conteúdo dele, foi no nível anterior. Tá? Então eu tenho o meu pai correto ali. Né? O último nó para o qual eu aponto é meu pai imediatamente. Ele não é só um antepassado meu, mas ele é, de fato, o meu pai. Pode ser que eu seja filho esquerdo ou direito dele, mas ele é meu pai. Então acho que isso é o principal aqui da busca. Como de costume, a inserção e a remoção usam a ideia da busca fazendo algo a mais. Né? Afinal, eu quero inserir
ou remover, mas eu tenho que me mover na árvore respeitando essa coisa de descer à esquerda ou à direita. Então a gente vai revisitar essas ideias quando for ver essas operações. Fazer só uma última observação para vocês. Notem que, no caso aqui, o meu pai, né, eu estou usando um apontador de apontador para nó. É um pai ali, né? Ele é um apontador para o nó que eu vou armazenar o pai. Por que isso? O primeiro apontador é simplesmente porque o campo tem que ser alocado, o campo nó tem que ser alocado, para acessar ele eu preciso de um apontador. Então, um dos pointers é o tradicional ali, né? É assim que eu me desloco numa lista ligada ou numa árvore, sempre com apontadores. O outro é justamente para que eu esteja sempre mexendo no mesmo campo. Tá? Para que eu sempre seja, quando eu faço aqui asterisco ppy, né, recebe R, eu não estou mexendo, eu não estou atualizando um endereço que só vai ficar contido, que corresponde a uma variável local daquela chamada recursiva que vai se perder. Tá? Eu estou atualizando um campo que foi alocado fora das chamadas recursivas e todas as minhas chamadas recursivas estão mexendo no mesmo campo. Então, quando minha função termina, eu tenho a informação correta nesse campo apontador ali, nessa variável do tipo apontador, sobre onde está o meu pai. Então, tem esse cuidado aí que é necessário.